Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Mesmo com a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, muitos investidores pelo mundo afora seguiram gastando alguns milhões na aquisição de clubes de futebol em 2020. E esse fenômeno foi presente principalmente entre os pequenos e os médios do futebol europeu. Então, aproveitando esse mercado aquecido, no vídeo de hoje te convido a conhecer alguns clubes modestos do velho continente que na atual temporada foram comprados por grupos ou pessoas físicas milionárias. Confere só! Vamos começar com dois casos que aconteceram no futebol belga. E o primeiro deles foi concretizado no último mês de maio, um pouco depois da paralisação do futebol mundial. Depois de meses de negociações, o modesto KV Ostende, clube que joga a primeira divisão local, teve 70% de suas ações entregues para um grupo de investimentos norte-americano chamado Pacific Media Group. Com uma dívida de quase 7 milhões de euros, o Ostende estava ameaçado de perder a sua licença profissional e, por isso, aceitou passar o controle majoritário de suas ações para esse grupo, que além de negociar a dívida, prometeu investir no primeiro momento quase 3 milhões de euros na reconstrução do clube. Com mais de 100 anos de história, os Cust Boys, como também são conhecidos, passaram a conviver com sérios problemas financeiros a partir do ano de 2017, quando o então proprietário Mark Koolke resolveu praticamente abandonar o clube para assumir o controle do Anderlecht, também lá da Bélgica. Eles só conseguiram se manter ativos nesses últimos anos graças aos esforços de um empresário chamado Frank Dierkens, que logo após a saída de Koolke assumiu o controle da administração. Aliás, devido ao seu bom trabalho, o próprio Frank chegou a ser escolhido pelos novos proprietários para continuar na presidência do clube. O Ostende é o terceiro clube da Pacific Media Group espalhado pelo mundo. Além deles, o Thun da Suíça e o Barnsley da Inglaterra também são geridos por eles. O segundo caso lá na Bélgica envolve o Lomol, clube que há pouco tempo chegou a ser abordado em um vídeo aqui no canal. Conhecido por focar no desenvolvimento de jovens jogadores, esse clube da segunda divisão da Bélgica teve a maioria de suas ações adquiridas no último mês de maio pelo todo-poderoso City Football Group, aglomerado que pertence ao bilionário emiradense Mansour bin Zayed. O valor da compra nunca chegou a ser revelado, mas de acordo com a BBC, como parte da negociação, o grupo se comprometeu a liquidar todas as dívidas da equipe, que até há pouco tempo giravam em torno de 2 milhões de euros. De acordo com o próprio City Football Group, a aquisição do Lomol faz parte de um planejamento traçado pela companhia, de ter clubes de diferentes perfis espalhados pelo mundo. O atual elenco da equipe belga é formado por diversos jogadores jovens de várias nacionalidades. Entre eles, os brasileiros Vinícius Souza e Caio Roque, ambos recentemente contratados junto ao Flamengo. Partimos agora para o futebol francês, onde nos últimos meses mais um clube foi comprado pelo grupo do bilionário Mansour bin Zayed. Trata-se do modesto Troyes, que hoje joga a segunda divisão da França. A negociação, que foi concretizada no último mês de setembro, não teve o seu valor revelado, assim como aconteceu no caso do Lomol da Bélgica. Mas, de acordo com alguns veículos de imprensa da Inglaterra, pode ter custado ao City Football Group cerca de 10 milhões de euros. Campeão da extinta taça Intertoto da UEFA em 2001, o Troyes é um clube relativamente novo. Foi fundado em 1986 e aparentemente não sofria com problemas financeiros antes da venda. Até a temporada 2017-2018, chegou a acumular passagens pela primeira divisão francesa. Agora, além do Troyes, do Lomol e do Manchester City, o City Football Group possui outras 7 equipes espalhadas pelo planeta. São elas, o Girona da Espanha, o New York City dos Estados Unidos, o Mumbai City da Índia, o Melbourne City da Austrália, o Montevideo City do Uruguai, Sichuan Jiunil da China e o Yokohama Marinos do Japão. O futebol da Dinamarca também foi impactado recentemente com a notícia da chegada de um investidor gringo. Para ser mais preciso, no último mês de setembro, um milionário norte-americano chamado Robert Platek anunciou a compra do departamento de futebol do Sonaisk, um clube que hoje milita na primeira divisão nacional.
Ligado ao mercado financeiro, Robert já havia ganhado as manchetes futebolísticas no começo deste ano, quando fez parte de um consórcio que quase adquiriu o Sunderland da Inglaterra. Em uma entrevista exclusiva a um site dinamarquês, o novo proprietário afirmou que chegou a negociar a compra de várias outras equipes europeias, mas escolheu o Sonaisk porque sentiu que a Dinamarca tem uma das ligas mais competitivas do velho continente. Na oportunidade, ele também garantiu que os atuais funcionários, o emblema, as cores e os valores do clube não serão alterados. Sua participação será apenas na administração do futebol. Outras modalidades esportivas do clube, como o handball e o hóquei no gelo, por exemplo, seguirão sendo geridas pelos antigos administradores. Nem Robert, muito menos os dirigentes do Sonaisk, revelaram os detalhes financeiros envolvidos nesse negócio. Para finalizar essa primeira parte do vídeo, vou falar do Venezia da Itália, que em fevereiro de 2020 teve 100% de suas ações vendidas para um grupo de investidores norte-americanos chamado VFC Newco. Por valores que também não foram revelados publicamente, esse grupo comprou as ações do Venezia junto ao antigo presidente, o ítalo-americano Joe Tacopina. Ele estava no comando desde 2015 e foi o responsável por tirar o clube da 4ª divisão italiana e levá-lo para a Série B, após 12 anos de ausência nessa divisão. Fundado em 1907, o Venezia chegou a viver um certo sucesso em seu país nos anos 40, quando conseguiu faturar uma Copa da Itália. Porém, desde o início do século XXI, eles enfrentam diversas crises financeiras. Tanto que nesses últimos anos, o clube chegou a ser refundado 3 vezes. Enfim, logo após a oficialização da compra, os Leões Alados, como também são conhecidos, estão sendo administrados provisoriamente pelo empresário norte-americano Duncan Niederauer. Ex-CEO da Bolsa de Nova York, ele foi escolhido pelo grupo de investidores para executar as primeiras ações da nova administração. Aliás, um dos projetos já prometido para os próximos anos é a construção de um novo estádio. Bom, pessoal, como está presente no título, esse vídeo é apenas a primeira parte. A segunda já está sendo produzida e provavelmente será publicada na próxima sexta-feira, dia 4. Porém, isso só acontecerá caso esse vídeo de hoje alcance bons números, beleza? Essa é uma forma de entender se vocês realmente gostaram desse tema. Ah, e caso ainda não seja inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais!